Então, neste momento, vamos trazer para falar sobre sustentabilidade, que é comum pensarmos em ações individuais, consumo consciente ou preservação ambiental. Mas há um campo estratégico onde a sustentabilidade pode gerar impactos profundos e duradouros: as obras públicas. Neste momento, a gente vai trazer este olhar relacionado à sustentabilidade nas obras públicas. E aí é importante que vocês estejam atentos a este assunto, porque implica em toda a questão da sociedade no todo, em seus municípios, sobre as obras que são geridas pelo órgão municipal, que é a prefeitura municipal. Então, estradas, escolas, hospitais, sistemas de abastecimento e infraestrutura urbana também podem ser acompanhadas e geridas pelo Estado em parceria com o município. Então, tudo isso molda a vida cotidiana de milhões de pessoas. E quando essas obras são planejadas e executadas com responsabilidade ambiental, social e econômica, elas deixam de ser apenas estruturas físicas e passam a ser instrumentos de transformação coletiva. Para nos conduzir nessa reflexão, temos a honra de receber a engenheira civil Olívia Diana, profissional com vasta experiência em gestão pública, planejamento territorial e práticas sustentáveis aplicadas à infraestrutura. Olívia é reconhecida por sua atuação técnica e sensível, que une conhecimento agronômico à visão sistêmica das cidades e dos territórios. Sua abordagem valoriza o uso racional dos recursos, o respeito às comunidades e a integração entre natureza e desenvolvimento. Nesta palestra, ela nos convida a repensar o papel das obras públicas como vetores de sustentabilidade, e não como meros empreendimentos. Com vocês, nossa presidente da AFEAG Espírito Santo, Olívia Diana. Muito obrigada pela exposição que você vai nos apresentar. Já estou agradecendo antes de você fazê-la. Nossa, gente, mas eu estou assim, apavorada com a apresentação. Que lindo que ficou! Muito bom! Ó, já vou começar pedindo desculpa pela minha voz, que não está muito legal hoje. Eu estou com uma crisezinha de rinite, mas dá para a gente fazer, dá para a gente compartilhar conhecimento aqui nessa manhã de sábado, e que está incrível. Eu estava aqui acompanhando a Paula Teles, que maravilha, né? Obrigado, Márcia, nossa presidente da FEAG Brasil. Obrigado, Flávia, nossa presidente, nossa madrinha aqui da FEAG Espírito Santo, pelo convite. Um prazer poder estar com vocês aqui esse ano. E que delícia de tema, gente. Um tema tão sensível, um tema tão necessário, né? Fiquei bem comovida, Márcia, quando você me convidou, tá? Muito agradecida por poder compartilhar um pouquinho da minha visão pessoal da engenharia, né? Dentro da questão de sustentabilidade, a gente fala que o engenheiro civil é insensível, né? A sustentabilidade e aos assuntos, né? Sobre meio ambiente e tal, mas a gente está aqui para provar que essa história não é verdade e que nós temos que estar cada dia mais interessados e mais envolvidos, né, com o legado que a gente vai deixar das nossas construções civis aí, né, as novas gerações, para o nosso país, para os nossos estados, né. Bom, eu vou pedir paciência para vocês, porque eu sou muito de palestra presencial, tá? Se a gente tiver algum probleminha, a gente pede socorro a Dani aí nos bastidores e vocês vão me ajudando para a gente poder compartilhar minha apresentação, para eu poder trazer um pouquinho aqui para vocês do que tem acontecido no Espírito Santo, né, e como a gente tem atuado nesse tema de sustentabilidade e meio ambiente com as nossas obras públicas aqui, né? Eu sou engenheira civil no DER do Espírito Santo, que é o Departamento de Estradas e de Edificações aqui do Estado do Espírito Santo,
Então, quando se fala em obra pública estadual, se fala em DER, seja ela rodoviária ou seja ela de edificações, né? Por muito tempo foram dois braços do Estado, e nos últimos 5 anos, os dois braços se fundiram e virou um corpo inteiro ali, de corpo técnico inteiro, né? E a gente compartilha hoje conhecimento tanto com o pessoal da edificação, quanto com o pessoal das estradas e rodagens aí de todo o estado, tá bom? Eu vou tentar começar a nossa apresentação para a gente começar a falar um pouquinho. Eu trouxe uns casos de sucesso aqui, que estão acontecendo nas obras rodoviárias. Vamos tentar começar a apresentação. E aí, Márcia, Flávia, estejam à vontade para perguntar, para interagir. Eu gosto muito que a gente vá conversando para o clima ficar bem tranquilo, ficar uma conversa, né? E a gente poder trocar experiências aí, viu? Tá, joia. Estou aqui tentando já enviar as apresentações para a gente poder começar a nossa apresentação. Gente, enquanto a gente está processando aqui, eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Para quem está nos escutando aí, conhecer um pouquinho da minha atuação e entender como que é a atuação aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou engenheira civil e engenheira de segurança, né? E tenho especialização em rodovias, em estruturas de concreto. Também tenho especialização em docência do ensino superior e atuo hoje no estado do Espírito Santo, dentro do Departamento de Estrada, de Edificações e de Rodovias, exclusivamente com obras rodoviárias. No estado do Rio de Janeiro, eu atuo exclusivamente com engenharia de segurança. Então, lá no estado do Rio, eu atuo pela empresa MTF Engenharia e Construção, e também atua com obras públicas. E tenho a minha empresa, o meu CNPJ, que faz consultoria na área de segurança do trabalho, onde a gente tem algumas empresas aí que já são nossos clientes, né, no estado do Rio, principalmente, e a gente faz toda essa parte gerencial de segurança do trabalho de alguns dos nossos clientes. Também voltado para a obra pública, né? Eu tento agregar a obra pública em todo o serviço que eu faço, porque são quase 15 anos de atuação em obras públicas exclusivamente. Lá no início da carreira, eu ainda atuei em áreas na construção de edificações particulares, mas foi muito pouquinho, muito pontual, com parcerias de alguns amigos. Então, são quase 15 anos de engenharia civil voltados para a gestão de obra pública. E a grande maioria dos trabalhos, as grandes obras rodoviárias aí no estado. Hoje eu tenho ativos 6 contratos aqui no estado, todos voltados para obras rodoviárias, e mais 3 contratos ativos no estado do Rio de Janeiro, também de obras públicas, também voltados para a parte rodoviária, como a macrodrenagem da Estrada do Galeão, que hoje está sob minha responsabilidade, né, da parte de segurança ali junto com a MTF. E aqui, na minha apresentação, eu trouxe um pouquinho da minha vivência aqui no estado do Espírito Santo, com uma implantação de uma rodovia nova. Era uma rodovia rural, de fluxo baixo, de fluxo pequeno, de terra, de leito natural, vamos colocar assim para vocês entenderem, e que hoje nós estamos implantando 19 quilômetros de CBUQ, ela vai receber CBUQ, porém, ela tem várias particularidades que a gente está fazendo reuso de materiais, e aí eu quis trazer essa especificamente para vocês entenderem como a gestão pública vem mudando desde a concepção de projeto até a execução da obra, de uma obra de implantação, que normalmente tem uma vertente muito pesada em relação ao
ao quesito meio ambiente, né? Por conta da gente ter uma interferência muito grande no leito estradal existente, que normalmente é uma estradinha que só cabe um carro, e quando a gente vai fazer uma implantação realmente, a gente tem um alargamento da pista, né, do leito estradal, então isso tem um impacto muito grande ambiental. Então, essa obra especificamente sobre a minha fiscalização, ela tem vários quesitos, desde a concepção de projeto, que levou a gente a reavaliar o projeto aprovado, para que a gente pudesse mitigar os impactos ambientais gerados, e junto, na tratativa ali, na busca de mitigação desses impactos ambientais com os órgãos regulamentadores, como o IEMA, o IDAF, nós tivemos um olhar um pouquinho mais sensível dos projetistas, né, da nossa equipe de projeto contratada, que conseguiu, mesmo durante já a contratação e a execução, implementar ações que mitigaram os impactos dessa implantação aqui no estado. Essa daí, gente, sou eu na foto, tá? Para a gente começar realmente a nossa apresentação aí. Essa é uma usina de asfalto que a gente começou a operar essa semana na obra, e é uma das ações que nós estamos implementando lá nesse trecho, para que a gente tenha o uso consciente e regular dos nossos agregados, que é um ponto muito crítico numa obra de implantação de rodovia, que é o uso pesado de agregados, né, vindos do meio ambiente, sejam eles agregados pétreos, como os vindos de material betuminoso, né, que a gente chama o CAP e tal, que vem do petróleo, derivados de petróleo. Então, a utilização de uma usina como essa, de alto impacto, gera o controle, né, a mitigação desse uso de agregados. Dani, você vai me ajudando aí, porque eu vou passando aqui, se travar, eu peço ajuda, tá bom, Márcia? Tá bom, Flávia? Vamos começar aqui, ó. Falar um pouquinho para vocês de quem eu sou, né? Começar minha apresentação, para vocês entenderem tudo aí que eu falei, né? Que além do técnico, eu sou mãe de 2, né? Eu tenho 2 filhos, um casal, um com 22, uma com 9. Eu também sou esposa, eu também sou filha, né? Os meus pais aí sempre me apoiando, meu esposo também sempre me apoiando aqui nos bastidores. Eu quero já agradecer a eles aqui a paciência de sempre estarem comigo, de sempre caminharem comigo, me apoiarem, e de como isso é importante para a gente, né, desenvolver ali o nosso caminho, a nossa trajetória, e de como tudo isso que vocês vão ver aí para frente só é possível porque eu tenho o apoio deles, né? Então, eu também sou inspetora federal aqui no CREA Espírito Santo. Agradecer também ao presidente Jorge por apoiar, né, e por apostar nessa nossa ação aqui no estado. Eu sou engenheira civil ali no DR do Espírito Santo, sou engenheira de segurança na MTF, igual eu conversei com vocês, e tenho a minha empresa, né, que é a OIM, Arquitetura e Engenharia, e eu também atuo como perita nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E aí, como a Flávia me apresentou, eu também sou presidente e fundadora da AFEAG Espírito Santo, né, que a gente tem como madrinha a Flávia, que foi através dela que a AFEAG Espírito Santo nasceu aqui, né, essa sementinha foi plantada entre a gente, e há 2 anos a gente segue, né, à frente ali das ações implementadas pela AFEAG Espírito Santo, e eu também sou conselheira na AFEAG Brasil, a convite da nossa presidente Márcia e da Flávia, e
e um pouquinho ali da minha especialização, né? Eu tenho especialização em estrutura de concreto armado, especialização em rodovias, sou pós-graduada em docência do ensino superior, e hoje estou encarando aí ainda a sala de aula, fazendo um mestrado em infraestrutura e engenharia civil, com titularidade dupla, né, aqui no Brasil e lá na Espanha, através da Universidade Europeia do Atlântico, e a gente tem previsão de terminar isso aí esse ano, mas a gente segue tentando, né? E eu trouxe para vocês um pouquinho aqui, ó, das atividades que eu estou tocando aqui no Espírito Santo, né? Que são os contratos que eu conversei com vocês lá, que é a pavimentação e restauração e melhorias operacionais da rodovia S481, todas aqui no estado do Espírito Santo, tá, gente? A reabilitação e melhorias operacionais da rodovia S060, que é a nossa conhecida rodovia do Sol, a nossa Rodossol. Ela corta, Márcia, toda a parte litorânea do estado do Espírito Santo e conecta o estado do Rio de Janeiro, desde a divisa do estado do Rio até a capital, aqui em Vitória. Então, alguns trechos ali estão com obras de melhorias operacionais, né, nos trechinhos urbanos, nos trechinhos rurais, e aí eu estou à frente ali em alguns pontos. A gente tem também a implantação e a pavimentação da rodovia S368, e é essa que eu vou trazer para vocês no nosso caso, que é uma rodovia rural, que liga 2 municípios aqui do estado do Espírito Santo, que se chama Santa Maria de Jetibá, conhecida aí por ser a nossa maior produtora nacional de ovos. Então, ali eu tenho, dentro da rodovia que está sendo implementada, grandes granjas que abastecem todo o Brasil, né? Na divisa ali com Domingos Martins, que é a nossa região de montanhas, uma região turística muito grande, com um fluxo turístico muito grande, mas também com um fluxo de exportação muito grande também, porque Domingos Martins e Santa Maria também produzem o gengibre, hortaliças, que abastece todo o estado do Espírito Santo. Então, por isso que eu quis trazer a importância da implementação dessa rodovia para o nosso estado, como caso aqui para minha apresentação. Tem também a reabilitação e melhorias operacionais da rodovia S465 e a implantação do contorno de Laranja da Terra, e a execução de uma ponte sobre o Rio da Prata, na rodovia S080, que foi a primeira rodovia do estado do Espírito Santo, que é o caminho do imigrante, né? A gente tem como conhecimento aqui dentro do estado, todo mundo conhece como a Rota do Imigrante, que é uma rota turística também muito importante para a gente aqui. Já no estado do Rio, pela MTF, eu tenho hoje em operação, né, em execução, a macrodrenagem da Estrada do Galeão, do nosso aeroporto internacional do Galeão, e o retrofit do Palácio Guanabara, que é a sede administrativa do estado do Rio de Janeiro. Então, esses contratos são os principais contratos em execução e que estão sobre minha fiscalização e sobre minha responsabilidade hoje. Então, é um pouquinho, não é tudo, do que eu faço aí durante a semana da minha atuação como engenheira civil aqui no estado. O que teremos hoje por aqui é que obras públicas como agentes de transformação sustentável, né, e o impacto da construção civil no meio ambiente dentro dessas obras públicas que eu estou atuando. E aí eu vou deixar para vocês aqui já pensarem ao longo da minha apresentação, e cada estrada construída deve ser também um caminho para um futuro mais sustentável. Bom, o que é sustentabilidade em obras públicas, né? Como sustentabilidade, a gente tem ali que é o equilíbrio entre eficiência técnica, o impacto ambiental e os benefícios sociais que aquela obra ali traz para a gente ao longo da sua implantação. Então, é importante a gente saber que numa obra pública não é um interesse único, né? Igual a gente vê muitas das vezes acontecer nas obras privadas, né? Ah, o que interessa na obra privada?
o lucro ali, o lucro que vai acontecer, o lucro que aquela obra vai trazer, que aquela implantação vai trazer. Isso não acontece numa obra pública, né? A gente não tem como visão, como meta, o lucro, né? A gente tem como meta o equilíbrio entre a necessidade pública e os benefícios que aquela obra vai trazer para a sociedade. E qual é a dimensão disso tudo? A dimensão ambiental, a dimensão econômica e social de uma implantação de obra pública pode causar, né? Bom, ambientalmente falando, a gente sabe que é complexo, né? Porque a construção civil, igual eu falei lá no início, é conhecida por não pensar no meio ambiente. Mas dentro da obra pública, isso não pode acontecer. Isso tem que ser um ponto principal, se não o mais importante, porque aí eu fico, gente, como engenheira civil, eu fico muito balançada ali entre a questão ambiental e a questão social, né? Porque a obra pública, ela foi pedida pela sociedade. Todas as nossas obras no Estado hoje, elas vêm de uma consulta pública, né, que a própria população participa, e aí a gente tem um chamamento público para definir quais são as obras públicas que vão ser implementadas ao longo daquele triênio, daquele biênio. Então, a obra pública ela só acontece porque houve uma movimentação social para que ela acontecesse. Então, ela não de interesse privado, né? Ela é de interesse social. E aí, como eu falo, quando eu falo que eu fico balançada ali entre o ambiental e o social, é porque eu sei da necessidade e eu vivencio essa necessidade durante a implantação, né, da sociedade pedir, eu vejo ali as dificuldades que a população lindeira tem de acessar serviços básicos como saúde, educação, né, por ter ali uma estrada ruim, mas a gente sabe também que uma implantação desse nível, por exemplo, desses 19 quilômetros que estão sendo implementados, vai ter de impacto ambiental. E aí é que vem a nossa gestão pública, né? O olhar do engenheiro e gestor do contrato sobre a mitigação e o equilíbrio entre essa necessidade levantada e solicitada e a necessidade de equilibrar o ambiental. Então, desde o projeto, a gente tem a preocupação de fazer com que os nossos projetistas, o nosso corpo técnico, entenda que não é só o caminho fácil que deve ser trilhado, mas que, às vezes, a gente vai precisar, sim, levar o problema para o travesseiro, dormir com ele ali, para pensar de forma mais eficaz em como como agente precursor do projeto, pode melhorar a eficiência do projeto com o equilíbrio ambiental, ou seja, como eu posso projetar de forma que o impacto seja o mínimo possível. Muitas vezes o projeto mais fácil não é o melhor, ambientalmente falando. E aí a gente, como técnico, a gente tem o declínio ali de querer entregar a primeira solução, porque foi a mais fácil, foi a solução mais fácil, é a solução mais óbvia, às vezes, mas que gera um grande impacto. Então, às vezes, a gente precisa dar um passinho atrás e sentar e avaliar o que a gente pode melhorar no projeto para que a gente impacte menos o meio ambiente e o social em volta, né? Os grandes desafios disso tudo, de projetar e de depois entregar a obra pronta, dentro da engenharia civil e dentro das obras rodoviárias hoje enfrentadas, são os grandes volumes de recursos e de insumos que uma obra dessa gasta, né? Eu tenho toneladas de material bituminoso, eu tenho 2 vezes mais de toneladas aí
de material pétreo, né, para a gente poder preparar base, subbase. Então, quando a gente fala de uma implantação de uma obra desse porte, a gente fala, tudo muito, né, é tudo muita coisa, são volumes imensos, são volumes gigantescos. Eu estou ali há 30 dias, eu estou há 18 meses de obra já, e há um pouco mais de 30 dias de uma licença que a gente conseguiu para extração de saibro, né, para nossa mistura da base e da subbase. Então, gente, eu vou desmontar, eu vou desmobilizar uma saibreira inteira, ou seja, eu vou modificar todo um visual ambiental, né, para que eu possa extrair o saibro, para que eu possa fazer uma mistura para implementar a subbase dos nossos 19 quilômetros. E sem contar todo o material pétreo que eu ainda vou usar na minha base, né? E no meu CBUQ, ali na implantação do CBUQ. Então, quando a gente fala de obra rodoviária, os volumes são, assim, inimagináveis, né? E esse é um grande problema, porque como que a gente faz a mitigação disso? Com controle, né? Controle tecnológico, usando tudo que a gente tem de mais atualizado de tecnologia para controlar peso, mistura, para que não haja descarte de material, para que não haja nada fora do necessário, do extremamente necessário. Então, a exploração dos nossos recursos naturais para uma implantação rodoviária, ela é agressiva, né? E por isso os órgãos fiscalizadores, né, emitem as nossas licenças com tantas condicionantes que visam a mitigação e também a recuperação posterior à exploração daquele ambiente. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente, como gestor público, a gente não olha só para a obra executada, a gente tem que olhar para o pós-obra, né? Porque por mais que a gente inaugure a rodovia, que a população comece já a usufruir do benefício, a gente fica aí até 2 anos, eu tenho obra aí que a gente já está há 2 anos pós-obra entregue, fazendo a recuperação das nossas jazidas, dos nossos botaforas, para a recuperação ambiental, né? Que faz parte da condicionante e faz parte do escopo da obra. Então, as pessoas começam a passar ali na rodovia, já começam a usufruir do benefício, mas a gente, como gestor, a gente ainda está lá mitigando os problemas que a gente mesmo causou, né? Visando a sustentabilidade e a recuperação gradativa das áreas amplamente exploradas durante a implantação da obra. Porém, conhecendo esse lado que a gente quer deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos amigos que vão vir depois da gente, a gente sabe que a gente também, como gestor público, sofre uma pressão por prazos e por custos, né? E esse conhecimento que a gente ganha ao longo dos anos trabalhando com gestão pública e também consegue, nesse network que a gente faz em eventos como esse, Márcia, é saber equilibrar, né? E saber que existe a necessidade de encontrar esse equilíbrio entre entrega e entre legado, né? E aí a gente faz essa gestão de resíduos e reaproveitamento de materiais como meio de mitigar e de equilibrar esses custos de obra e esses impactos ambientais que as nossas obras geram. E além disso tudo, gente, tecnicamente falando, e aí nesses últimos 3 anos eu tenho vivenciado muito isso, são os conflitos entre as comunidades e a obra, porque eu falei com vocês que a obra só existe porque eles pedem, né? Existe uma consulta pública aqui no estado e todas as nossas obras, elas são escolhidas pela comunidade, né?
numa votação, numa consulta pública. Porém, quando a gente fica aí na obra, e eu estou falando, gente, só dessa obra, eu tenho 18 meses, né, acontecendo, e provavelmente eu vou ficar mais 18 meses até a entrega final ali da recuperação de tudo. Existem os conflitos, né, entre a comunidade lindeira e a execução da nossa obra. Então, durante a implantação de uma obra pública, a gente ainda tem a preocupação de mitigar os impactos que as máquinas, do pessoal todo ali, né, de fora, gera na comunidade. Então, a gente, como gestor público, também fica ali durante a execução, equilibrando, né, os nossos prazos, as nossas entregas, com os conflitos que vão acontecendo ao longo da implantação. Um grande conflito que a gente passa com a obra de rodovia é o material particulado. O fluxo de caminhões, o fluxo de máquinas ao longo do trecho é muito grande o dia todo, né? E existe essa necessidade de redução dos impactos ambientais na população ao longo da implantação da obra, como o particulado. Então, a gente fiscaliza e a gente implementa todo dia, né, o DDS, ali no início da obra, para falar com os nossos colaboradores da necessidade de entenderem, né, a comunidade, porque eles recebem essas reclamações, as reclamações chegam na gente, mas muitas vezes a reclamação chega neles. Então, a gente começa ali com o DDS para que a nossa equipe esteja preparada para receber esses problemas, essas reclamações dos lindeiros da comunidade, e que de pronto eles estejam também preparados para resolver o que dá ali e o que não dá, compartilhar com a gente gestão, para que a gente possa implementar meios para que os problemas sejam resolvidos. O problema do particulado, como eu disse, a gente consegue resolver com a utilização de caminhões-pipas, que fazem a umectação todo dia, diariamente, de manhã, de tarde, né, de acordo com a necessidade do trecho que a gente está implementando e trabalhando. Então, até isso, a gente tem que estar sempre muito atento. A gente mantém um canal de comunicação direta, que é uma linha de telefone com WhatsApp, e-mail, sempre disponível para a comunidade, e todo mês é feito ações sociais dentro das comunidades para que essa linha de comunicação seja amplamente divulgada. Com o advento da tecnologia, a gente, no início da obra, a gente mapeia as comunidades por onde a gente vai passar e pega o contato do presidente das associações de moradores, das associações, igual aqui nessa obra de rodovia, a gente vai lá no pessoal das granjas, a gente pegou telefone, contato deles, e mantém um canal de linha direta com eles. Então, tudo que vai acontecer ao longo do trecho, a gente já solta comunicado estrategicamente para essa comunidade que a gente cria, né, para avisar sobre a questão dos caminhões-pipos, dos particulados, se a gente vai ter algum evento específico, como desligamento de rede de energia elétrica para alguma manutenção, ou alguma troca de poste, né, substituição e manejo da rede elétrica. Então, tudo que vai acontecendo hoje, a tecnologia já nos ajuda. A gente consegue manter uma linha direta com a comunidade, ou pelo menos com pessoas estratégicas da comunidade que vão nos ajudar a espalhar a notícia verdadeira, né? Evitando aí as fake news, né? E acontece também ao contrário, né? Da comunidade poder ter esse acesso direto também com a gente da gestão da obra, para que a gente também receba a demanda deles ao longo da implantação da obra. Algumas práticas sustentáveis na engenharia rodoviária já muito amplamente divulgadas e trabalhadas
é a reciclagem do material asfáltico, né? E aí eu trouxe para vocês alguns recortes, né? Que é o RAP, que é o reaproveitamento do pavimento asfáltico, que em uma das minhas obras de melhoria operacional já vai acontecer. Nós fizemos, há cerca de 30 dias, a assinatura da ordem de serviço no município de Domingos Martins também, que é complementar a implantação desses 19 quilômetros. Então, tem a rodovia, a 368, sendo implementada em 19 quilômetros, que ainda era rural, e tem mais 32 quilômetros dessa mesma rodovia, que liga ali o finalzinho dessa minha obra de implantação ao município de Domingos Martins, 32 quilômetros, que já é em CBUQ. Porém, é uma das primeiras rodovias do estado, então ela tem aí mais de 20 anos já de pavimentação, e esse ano ela vai receber essa técnica aí, né, de reaproveitamento do pavimento asfáltico. Ou seja, a gente vai retirar a capa existente e a gente vai reaproveitar esse material, né, dentro da dosagem especificada de projeto, para que seja feito um novo CBUQ. Então, é uma reciclagem do material de 20 anos que está lá, que a gente vai fazer para recuperar e melhorar essa rodovia em 32 quilômetros. Então, já é uma realidade que a gente tem usado dentro do estado e já é amplamente utilizada também pelo DENIT nas rodovias federais. E também nós temos aqui no estado a utilização de solos estabilizados. Em vez de usar o CBUQ, a gente utiliza esse material aí, que é o Revsol, né? Que ele é uma escória, um rejeito de minério da nossa mineradora, ali em parceria com a ArcelorMittal. Ele tem sido amplamente utilizado nas rodovias municipais aqui no estado, né, para melhorias operacionais das rodovias municipais vicinais, né, e também no estado nós utilizamos em algumas das nossas rodovias como forma de mitigação, né, de sustentabilidade ali na utilização de rejeitos, mas com tecnologia, tá, gente? Não é só ir lá pegar o material e jogar no trecho, não. Tem todo um controle tecnológico da mistura, né, do rejeito com brita graduada, a escolha do local onde vai ser implementado também passa por estudos de sondagem, de topografia, a gente leva em consideração as proximidades com as APPs, então existe todo um estudo para definir quais das nossas rodovias vão receber esse tipo de material. E aí eu trouxe um dos primeiros casos que a gente usou, né, que é a estrada entre Linhares, que é um município aqui do nosso estado, e Marilândia, que é outro município também, que recebeu ali uma das primeiras aplicações do Revsol. E eu trouxe o recorte do jornal aqui, gente. Por exemplo, o DENIT já está usando o RAP desde 2021, né, em rodovias federais. E ali, no caso do Revsol, uma das primeiras distribuições aconteceu lá em 2019, né, no município ali de Alfredo Chaves, né, que era uma municipal. E aí, a primeira estadual a receber o Revsol foi essa daí do recorte, que foi entre Linhares e Marilândia, lá em 2021. Então, para você ver que ao longo dos anos, a gente vem em parceria, né, com a Arcelor, desenvolvendo cada vez mais esse material aí, que gera um reaproveitamento de material, né, e reduz o consumo dos materiais pétreos diretos de jazida, ou seja, eu estou diminuindo o impacto nas novas jazidas, né, quando eu deixo de explorar novas jazidas, novas áreas, e passo a utilizar
rejeito de minério para a estabilização do solo e a utilização dentro das nossas rodovias. Dentro do RevSol, e pensando nisso, né, nós da FEAG Espírito Santo, no ano passado, em 2024, em agosto de 2024, fazendo um ano aí, junto com o DR do Espírito Santo e junto com a ArcelorMittal, nós fizemos o primeiro seminário técnico de pavimentação, junto com o CREA Espírito Santo. Nós colocamos ali mais de 130 profissionais para aprender sobre boas práticas ambientais, né? E os desafios da implementação de quebrar essa cultura de que material petro tem que vir da jazida, de que a gente tem que estar explorando cada vez mais, né? Então, pensando nisso, a FEAG Espírito Santo, desde o ano passado, aconteceu esse ano também, vem trazendo e tentando disseminar conhecimento para que a gente possa aplicar boas práticas nas engenharias rodoviárias, né? E aí foi um sucesso, a gente conseguiu trazer grandes nomes aí, e foi um evento bem icônico, porque não tinha acontecido no estado ainda a gente juntar, Márcia, DENIT, DER, Arcelor, né, estado, federal e empresa particular, para falar sobre boas práticas ambientais. Isso foi bem legal, teve uma repercussão bem legal no estado, né? Nós conseguimos trazer os profissionais do DENIT, que também já estão utilizando nas rodovias federais esse material de RevSol. Nós tivemos um caso aqui apresentado pelo Bruno, que foi o engenheiro do DR, que utilizou esse material de uma forma diferente da que o Estado estava utilizando já. O DENIT fez todo um estudo para uma obra rodoviária aqui dentro do Estado do Espírito Santo, que é o contorno do Mestre Álvaro, que ele utilizou esse RevSol como corpo de aterro, como fundo de aterro. Então, os estudos, né, em parceria com o Estado e com o ente federal, já trouxe aí uma nova vertente, uma nova visão do reaproveitamento desse material de forma segura para o meio ambiente, de forma sustentável, como corpo de aterro, diferente do que a gente, dentro do Estado, vinha implementando já direto ali no leito estradal. Quer complementar alguma coisa, Márcia? Não, não, perfeito. Já estamos quase caminhando aí para o final da sua apresentação, mas é importante falar, né, que na prática as AFEAGs não são teorias, né? As AFEAGs são sustentáveis e elas capacitam e elas agem como uma entidade de classe comprometida com a sustentabilidade. Isso é importante e parabéns à AFEAG Espírito Santo e às estaduais por manterem esse nosso perfil de sustentabilidade, né? Então, já passo aí para você fazer os seus encaminhamentos finais para a gente seguir. Perfeito, Márcia. É uma coisa que eu vejo e que eu aprendi muito com você e com Flávia, a questão da gente realmente capacitar e dividir conhecimento, né? Para que a gente possa deixar esse legado, né? Nessa vertente de dividir conhecimento, a parte de gestão e fiscalização sustentável, o olhar do gestor público para que isso aconteça, para que a nossa gestão e a fiscalização das obras públicas, ela tenha esse olhar sustentável, esse olhar preocupado com o que a gente vai deixar. Uma coisa que eu falo logo no início da obra, quando eu estou começando o contrato, e aí eu sento com o corpo técnico todo, é que quem vai usar é quem está lá ao longo do trecho. Nós, corpo técnico de implantação, a gente vai entrar, a gente vai passar, mas a gente não vai ficar. Então, o que a gente vai deixar para eles? Qual a imagem que a gente vai deixar sobre o olhar técnico que a gente teve ali da obra, né?
Então, a importância de contratos bem estruturados, o monitoramento dos indicadores socioambientais, e aí até os socioculturais agora também passa pela nossa gestão, a fiscalização ativa, que garante boas práticas, não só no papel, porque os contratos hoje, eles já falam, inclusive a nova lei de licitação, a 14.133, ela já fala sobre as boas práticas sustentáveis, mas cabe ao corpo técnico ali da gestão da obra garantir que isso efetivamente ocorra, né? E garantir a participação da comunidade em todo esse processo, que é o legado que a gente vai deixar. E aí eu falei para vocês lá do caso de sucesso, né? Que nessa obra a gente tem realmente essa preocupação da implantação das boas práticas. E que essa semana nós colocamos para funcionar a nossa usina de CBUQ e nossa usina de solos, que vai fazer essa mistura para ser implementado ali. Então, eu trouxe aí uma fotinho para vocês conhecerem um pouquinho do que é uma usina de CBUQ. Essas duas primeiras fotos, eu ali no cantinho de rosa, olha, no meio do branco, um pontinho rosa no meio da obra, né? E do lado direito aí, na tela, a usina de solos, que é essa laranja, que é onde vai entrar a mistura para base e para subbase, né? De brita e de cimento, então todo o material ele é tecnologicamente controlado e sai ali da usina direto para o trecho numa acabadora, ele não sai em caminhões, então ele já vai ali sair na aplicação com a camada e a espessura necessária, né, evitando assim desperdício do nosso material que está sendo trazido lá da jazida. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho de como que está sendo feito o trabalho do controle tecnológico, da implementação, da mitigação da utilização dos nossos insumos. O papel do engenheiro de obras públicas, do engenheiro público, é ser guardião do interesse coletivo. Nas obras públicas não prevalece a minha opinião, o meu querer ou o querer do dono. O dono é a sociedade. E nós, como gestores e como corpo técnico, a gente guarda esse interesse coletivo público, equilibrando prazos, custos e, principalmente, o impacto ambiental que isso tudo vai trazer para a população. Liderar equipes multidisciplinares para soluções inovadoras. Então, muitas vezes, e aí é uma coisa que muitos engenheiros novos são pegos de surpresa quando chegam no trecho para lidar com uma obra deste porte, é que ele lida com um biólogo, com um veterinário, ele lida com um assistente social que vai estar ali ao longo do trecho, ao longo da obra, ao longo do contrato, fazendo todo o contato com a sociedade, com a população lindeira, e ele, às vezes, fica perdido por não saber ser multidisciplinar. Então, a gente precisa, sim, e uma coisa que a FEAG tem feito muito, é treinar a multidisciplinaridade da atuação do engenheiro. E ele também precisa garantir a participação efetiva da comunidade no processo. Então, o engenheiro público ele vai muito além do técnico, né? Ele precisa ter o olhar cuidadoso entre o ambiental e o social. O que a gente aprende até aqui? O que eu aprendi até aqui? Que a sustentabilidade não pode, não deve ser vista como um custo na obra, né? Muitos engenheiros colocam lá no controle que as ações de mitigação são custos efetivos, né? E esse olhar do engenheiro no controle das obras tem que mudar. Sustentabilidade não é custo, sustentabilidade é investimento. E que as obras públicas sustentáveis, elas deixam um legado social, econômico e ambiental. E aí, quem não me segue ainda nas redes sociais, por favor, estou esperando vocês, né? Meu Instagram aí, ó, oliviadiana.eng, ENG de engenheira, e o meu LinkedIn,
Olivia Diana, com 2 N's. Estou esperando todos vocês para conhecer um pouquinho da minha atuação como engenheira civil rodoviária aqui no Espírito Santo e também como presidente e fundadora da AFEAG Espírito Santo. Tá bom? Márcia, muito obrigada mais uma vez. Espero ter colaborado, ter trago um pouquinho da minha visão aí na implantação das nossas obras públicas, como a pegada sustentável, com a preocupação sustentável e social que eu tenho e que eu gosto muito de partilhar. Nós é que agradecemos, minha presidente. Que bom que tivemos a oportunidade de saber, né, um pouco do seu saber e praticar técnico, né? Às vezes, algumas pessoas acham que a engenharia para mulheres é um pouco de teoria, mas aqui nós vemos que as mulheres são todas práticas, executoras, né, dos seus saberes na prática, comprometidas com os seus trabalhos, né? E a sua presença, com certeza, ilustra bastante isso. Dá coragem às meninas que estão começando na engenharia a atuar praticamente, apesar de todas as dificuldades, né, nas nossas engenharia, agronomia e geociências. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Flávia? Eu queria só complementar para vocês que é um dado importante que o Márcia falou, né, das meninas estarem atuando nas obras aí. Eu sou a única engenheira rodoviária atuante na frente de trabalhos rodoviários no estado do Espírito Santo hoje. Nós temos outras fiscais de obra dentro do departamento, mas que atuam na parte de edificação, né? Lá nas edificações, a gente ainda tem uma melhor distribuição ali entre os meninos e as meninas, né? Mas nas obras rodoviárias, apesar da minha equipe ter muita mulher, elas atuam muito ali dentro da sala técnica, né? Fazendo a gestão de custo e tal, mas tocando obra ou fiscalizando obra hoje, que é o meu caso, aqui no estado do Espírito Santo eu sou a única. Então, a gente precisa realmente disseminar muito conhecimento para que essa realidade mude, né? Ainda bem que você agora é a única, mas está aí mostrando às meninas que você só é a primeira. As próximas já estão preparadas e estão chegando, graças ao seu trabalho. Exatamente. Vamos Excelente. lá. Muito obrigada por sua apresentação, trazer o seu olhar feminino também, de trabalho, numa frente que é muito masculinizada, porque o campo em estradas não é uma tarefa fácil, até mesmo por questão de infraestrutura para atender as mulheres. Já inauguramos banheiros, né, Flávia? Exatamente. Então, assim, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua experiência e por compartilhar toda essa sua vivência, o seu olhar e mostrar que, sim, é possível mulheres estarem à frente desse tipo de obra, de infraestrutura, de estradas, e que isso é um grande incentivo para todas nós e principalmente para as meninas que se interessem pelas áreas tecnológicas. Muito obrigada a vocês, viu? Prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo evento, e eu vou ficar aqui porque está muito bom, né? Por favor, nos acompanhe. Um abraço a todos, gente. Vamos em frente.